Olá, pais e mães de gatos. Sejam bem-vindos ao nosso divã felino. Hoje vamos falar de um assunto que arrepia os pelos de muito gateiro por aí. Imagine a cena. Você está tranquilamente no sofá, maratonando sua série favorita. Seu gato está na janela, parecendo a paz em forma de pelos. De repente, você se levanta para buscar um copo d'água e... zás! Um ataque fulminante no seu tornozelo, vindo daquela mesma criatura que ronronava no seu colo há 5 minutos. Você fica ali, chocado, com marcas de batalha na perna, se perguntando: o que eu fiz de errado? Será que ele me odeia? A ração que eu comprei é tão ruim assim? Calma, não cancele a assinatura da Netflix, nem jogue a ração fora. A verdade é muito mais bizarra e interessante. Você pode estar sendo vítima de um crime passional felino, conhecido como agressão redirecionada. E hoje, vamos desvendar esse mistério juntos. Então, já vai escrevendo aí nos comentários o nome do seu pequeno agressor, pra gente saber quem manda em casa. Antes de colocarmos nosso chapéu de detetive, precisamos entender uma coisa fundamental sobre esses seres que dominam nossas casas e corações. Dentro de cada gato doméstico, por mais fofo e preguiçoso que ele pareça, existe o software de um predador implacável. Sério, eles passaram milênios caçando para sobreviver. O cérebro deles é programado para identificar presas, perseguir, emboscar e atacar. O fato de hoje a caça deles ser um pote de ração premium não apaga essa programação original. Eles têm um acúmulo de energia predatória que precisa ser gasta. É por isso que eles amam caçar o laser, dar tapinhas em coisas caindo e, claro, fazer o famoso arrancadão da madrugada pela casa. Eles não fazem isso para te irritar. Eles fazem isso porque são gatos. E quando essa energia de caçador não tem para onde ir, bom, é aí que o seu pé pode virar uma presa substituta. Entender esse instinto é a chave para decifrar 99% dos comportamentos malucos deles. Vamos começar pelo nome do nosso mistério de hoje: agressão redirecionada. O que diabos é isso? Pense da seguinte forma: seu gato fica extremamente agitado, irritado ou assustado por alguma coisa. Pode ser um barulho alto, um cachorro latindo na rua, ou o arquirrival dele, o gato do vizinho, passando na frente da janela. O cérebro do seu bichano entra em modo de luta ou fuga. A adrenalina está a 1000, os músculos estão tensos, ele está pronto para o combate. O problema é que o alvo dessa fúria está fora de alcance. Ele não pode atacar o cachorro através da parede ou o outro gato através do vidro. Mas toda essa energia explosiva precisa ir para algum lugar, certo? É como agitar uma garrafa de refrigerante. A pressão vai acumulando, acumulando, até que a primeira pessoa que passa perto e abre a tampa, no caso, você, leva o jato na cara. Você não era o alvo original, mas estava no lugar errado, na hora errada. Você foi, literalmente, o para-raios da fúria felina. Então, quais são esses gatilhos que transformam seu anjinho peludo em um pequeno demônio da Tasmânia? O principal suspeito, na maioria dos casos, é a presença de outro animal. Para o seu gato, o território dele é sagrado. Quando um gato desconhecido, um cachorro ou até um gambá, ousa invadir o campo de visão dele, é uma afronta pessoal. Ele vê aquele intruso pela janela ou pela porta de vidro e seu instinto de defesa territorial grita mais alto. Ele vai rosnar, eriçar os pelos, sibilar. Ele está 100% focado no inimigo lá fora. O corpo dele está inundado de hormônios de estresse, preparando-o para uma batalha épica pela soberania do quintal. É um estado de alerta máximo, uma prontidão para a violência que é puramente instintiva. Ele não está pensando, está reagindo. E se nesse exato momento você se aproxima para ver o que está acontecendo, ou tenta acalmá-lo com um carinho, o cérebro dele pode cometer um erro de cálculo e descarregar toda essa frustração e agressividade em você. É um erro de identidade.
um curto-circuito no sistema operacional felino. Outro gatilho muito comum são os barulhos altos e repentinos. Gatos têm uma audição supersensível, muito mais aguçada que a nossa. O que para nós é só um barulho, para eles pode ser o som do apocalipse. Aquele trovão durante a tempestade, a furadeira do vizinho fazendo uma reforma no sábado de manhã, uma panela que cai na cozinha, o som de fogos de artifício, tudo isso pode gerar um pico de medo e estresse imenso. O gato não entende de onde vem a ameaça, ele só sabe que está em perigo. O instinto dele diz para fugir ou lutar. Se ele não tem para onde correr, ou se sente encurralado, a resposta pode ser o ataque. E, mais uma vez, se você for a primeira coisa que se move perto dele nesse momento de pânico, parabéns, você acaba de ser promovido a ameaça em potencial. Não é pessoal. É apenas o cérebro reptiliano dele tomando o controle e atacando para se defender de um perigo que, na cabeça dele, pode ser você. A frustração também é uma grande vilã nessa história. E não estamos falando da frustração de não conseguir abrir o sachê novo. Falamos de uma frustração mais profunda, ligada aos instintos dele. Por exemplo, seu gato está observando atentamente um passarinho no parapeito da janela. Ele se agacha, o rabo balança, o corpo todo treme de excitação. Ele está no modo de caça total. Ele quer aquele pássaro mais do que tudo. Mas existe uma barreira invisível e intransponível chamada vidro. Ele não consegue chegar à presa. Essa impossibilidade de completar o ciclo da caça gera uma frustração gigantesca. A energia que ele ia usar para capturar o pássaro fica acumulada, sem ter para onde ir. É como um atleta pronto para correr os 100 metros rasos, que ouve o tiro de largada, mas descobre que seus pés estão presos no chão. A frustração é tão intensa que ele precisa extravasar. E adivinha quem está passando por ali inocentemente, com um belo par de tornozelos em movimento? Você mesmo. Agora, a pergunta de $1 milhão. Por que eu? Por que meu gato não ataca o sofá, a almofada ou a samambaia da vovó? Por que tem que ser a minha pele? A resposta é simples e um pouco cruel. Porque você se moveu, e você estava perto. Nesse estado de alta excitação e estresse, o cérebro do gato está funcionando em um nível muito primitivo. Ele não está pensando, esse é o meu humano que me dá comida e limpa minha caixa de areia. Ele está operando no modo reagir a estímulos. Qualquer movimento súbito ou toque pode ser o gatilho que dispara o ataque. Você se levantando, andando, estendendo a mão, tudo isso te transforma, por uma fração de segundo, num alvo. O cérebro dele, já preparado para a ação, simplesmente redireciona o alvo do estímulo original, o gato lá fora, para o estímulo mais próximo e em movimento, você. É um mecanismo de defesa e de liberação de energia. O sofá não se mexe, a almofada é estática. Você, por outro lado, é dinâmico e, portanto, um alvo muito mais interessante. É importante entender que, durante um episódio de agressão redirecionada, seu gato não está em seu estado normal. Ele não está sendo mau ou vingativo. Na verdade, ele está em um estado de excitação fisiológica tão intenso que mal reconhece o que está ao seu redor. Pense em uma pessoa que leva um susto gigantesco. A primeira reação é pular, gritar, talvez até dar um tapa em quem a assustou, sem pensar. É uma reação puramente instintiva. Com os gatos, é a mesma coisa, só que amplificada. A pupila dele dilata, os pelos se eriçam, o corpo fica rígido. Ele pode emitir sons que você nunca ouviu antes, como um uivo ou um rosnado grave. Nesse momento, ele não é o seu gatinho de estimação. Ele é uma máquina de reagir a ameaças. Tentar interagir com ele nesse estado é como tentar desarmar uma bomba com as instruções erradas. O melhor a fazer é manter distância e esperar a poeira baixar. Forçar o contato só vai confirmar para ele que a ameaça é real.
e que ele precisa se defender de você. Um erro fatal que muitos donos cometem é tentar punir o gato após um ataque desses. Gritar, borrifar água, dar um tapinha. Esqueça, isso é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Porque o gato não vai associar a punição ao comportamento de te atacar. Lembre-se, na cabeça dele, ele estava se defendendo de uma ameaça. O gato na janela, o barulho, etc. Ao puni-lo, você só está adicionando mais um elemento de medo e estresse à situação. Ele vai pensar: nossa, além daquele gato horrível lá fora, meu humano também se tornou agressivo e assustador. Em vez de resolver o problema, você cria um novo. Agora, ele pode começar a ter medo de você. A punição só vai piorar a ansiedade dele e pode, inclusive, aumentar a probabilidade de futuros ataques, pois ele passará a te ver como uma fonte de estresse. A chave não é punir, é entender a causa raiz e gerenciar o ambiente para evitar que os gatilhos aconteçam. Então, como um bom detetive felino, você precisa aprender a ler as pistas. A linguagem corporal do seu gato é o seu melhor guia. Antes de um ataque redirecionado, ele quase sempre dá sinais de que a bomba está prestes a explodir. Observe o rabo. Um rabo que se agita rapidamente de um lado para o outro, como um chicote, não é sinal de felicidade, é sinal de irritação e agitação extremas. Observe as orelhas. Orelhas viradas para trás, achatadas contra a cabeça, são um sinal clássico de medo ou agressividade. Fique de olho nos pelos. Se os pelos do corpo e do rabo estão eriçados, ele está tentando parecer maior e mais ameaçador. E claro, a vocalização, rosnados, silvos, miados baixos e guturais são a trilha sonora de um gato que está no limite. Aprender a reconhecer esses sinais é crucial. Se você vir seu gato nesse estado, já sabe. Não toque, não se aproxime. Dê espaço a ele. Vamos falar sobre o olhar da loucura. Sabe quando você olha para o seu gato e parece que não tem ninguém em casa? As pupilas estão gigantescas, pretas, mesmo em um ambiente claro. Esse é um sinal claro de alta excitação, seja por medo ou por instinto de caça. É o cérebro dele inundado de adrenalina. Quando as pupilas estão dilatadas, a visão periférica dele aumenta, preparando-o para detectar qualquer movimento. É um modo de sobrevivência. Se você notar esse olhar vidrado, combinado com a rigidez corporal e os outros sinais que mencionamos, considere isso um alerta vermelho. Ele não está em um estado receptivo para carinho ou interação. Ele está em outro mundo, um mundo de instintos primitivos. Tentar trazê-lo de volta à realidade com um toque pode ser interpretado como um ataque direto. É como cutucar um soldado em alerta máximo no meio de uma zona de combate. A reação provavelmente não será amigável. Ok, o inevitável aconteceu. Você não viu os sinais, se aproximou e levou um arranhão ou uma mordida. O que fazer? Agora, no calor do momento. Primeiro e mais importante, não revide. Eu sei, a vontade pode ser grande, mas resista. Segundo, não corra. Correr pode ativar ainda mais o instinto de presa dele e ele pode te perseguir. O que você deve fazer é se afastar lentamente, sem fazer contato visual direto, que pode ser interpretado como um desafio. Se possível, coloque um objeto entre você e o gato, como uma almofada ou uma mochila, para criar uma barreira. Vá para outro cômodo e feche a porta. Dê ao gato tempo e espaço para se acalmar. Ele precisa de pelo menos 30 minutos, talvez até algumas horas, para que os hormônios do estresse diminuam e ele volte ao seu estado normal. Não force a reconciliação. Deixe que ele se acalme por conta própria. Sua segurança e a dele vêm em primeiro lugar. E o que não fazer? Já falamos sobre não punir, mas também é crucial não tentar acalmar o gato com carinho ou pegando-o no colo. Eu sei que seu instinto de mãe de pet
grita para você abraçar e dizer que vai ficar tudo bem. Mas para o gato, nesse estado, um abraço não é reconfortante, é uma armadilha. Ele se sentirá contido, encurralado, e o pânico só vai aumentar, levando a mais agressividade. Tentar oferecer um petisco também não é uma boa ideia no exato momento da crise. Ele está muito agitado para comer e você pode acabar com a mão mordida. A regra de ouro é: durante a crise, a melhor interação é nenhuma interação. O silêncio e a distância são seus melhores amigos. Acalmar um gato em meio a um surto de agressão redirecionada é tarefa para depois, quando o furacão já passou. Agora, o objetivo é apenas minimizar os danos. Depois que a poeira baixou e seu gato voltou a ser o anjinho de sempre, como proceder? Não guarde rancor. Ele, literalmente, não sabe o que fez. Para ele, foi apenas uma reação instintiva a uma ameaça. Aproxime-se com calma. Fale com uma voz suave. Estenda a mão lentamente para ele cheirar. Se ele se esfregar na sua mão e ronronar, ótimo, a paz foi selada. Você pode oferecer um petisco ou iniciar uma brincadeira calma com uma varinha. Isso ajuda a reassociar sua presença a coisas positivas. Se ele ainda parecer um pouco arisco ou desconfiado, dê mais um tempo. O importante é reconstruir a confiança. Lembre-se, o evento foi traumático para ele também. Ele gastou uma energia enorme e ficou em um estado de estresse profundo. A paciência é a sua maior virtude nesse processo de reconciliação. Não force a barra, deixe que o ritmo seja ditado por ele. Prevenir é melhor do que remediar, e bem menos doloroso. A principal estratégia de prevenção é o gerenciamento do ambiente. Se o gatilho são os gatos da vizinhança, você precisa bloquear a visão do seu pet. Use películas foscas na parte inferior das janelas, ou mantenha as persianas parcialmente fechadas, nos horários em que os intrusos costumam aparecer. Isso remove o estímulo visual, que inicia todo o ciclo de frustração e agressividade. Se o problema são barulhos, tente criar um espaço seguro para ele, como uma toca ou uma caixa com cobertores em um cômodo mais silencioso da casa, onde ele possa se esconder quando se sentir assustado. Antecipar e remover os gatilhos é 90% da batalha ganha. Você não está mimando seu gato, está sendo um tutor responsável que entende as necessidades e os medos da espécie dele. Outra ferramenta poderosa de prevenção é o enriquecimento ambiental. O que é isso? É basicamente tornar a sua casa um lugar menos entediante para um predador. Um gato entediado é um gato com energia acumulada, e energia acumulada pode explodir da maneira errada. Invista em arranhadores verticais e horizontais, prateleiras e tocas para ele escalar e se esconder. Use comedouros interativos que o façam trabalhar pela comida, simulando a caça. E, o mais importante, tenha sessões de brincadeira diárias com ele. Use brinquedos tipo varinha com penas ou fitas, que simulam uma presa. Faça-o correr, pular, perseguir. 15 minutos de brincadeira intensa, 2 vezes ao dia, podem fazer milagres para gastar aquela energia predatória. Um gato cansado é um gato feliz e muito menos propenso a usar o seu tornozelo como um saco de pancadas. Vamos falar sobre a brincadeira correta. Nunca, jamais, em hipótese alguma, use suas mãos ou seus pés para brincar com seu gato, especialmente se ele for filhote. Pode parecer fofo quando ele é pequeno e morde seus dedos sem força, mas você está ensinando a ele uma lição terrível, que a pele humana é um brinquedo. Quando ele crescer e os dentes e garras forem afiados, a brincadeira vai se tornar dolorosa. Sempre use um objeto como intermediário, uma varinha, uma bolinha, um rato de pelúcia. Isso ensina ao gato qual é o alvo apropriado para a caça. Se durante a brincadeira ele, por acidente, morder ou arranhar sua mão, diga um "ai" firme, mas sem gritar, e interrompa a brincadeira imediatamente. Ele vai aprender que,
Quando o contato é com a pele, a diversão acaba. É um treinamento sutil, mas extremamente eficaz a longo prazo. E se você tem mais de um gato em casa, a agressão redirecionada pode acontecer entre eles também. Um gato vê um estímulo estressante lá fora, vira e ataca o outro gato que estava dormindo tranquilamente ao seu lado. Isso pode criar uma tensão enorme na relação deles, pois o gato atacado não entende o porquê da agressão e pode passar a ver o outro como uma ameaça. Se isso acontecer, você pode precisar separá-los por um tempo e fazer um processo de reapresentação gradual, usando petiscos e brincadeiras para criar associações positivas entre eles novamente. Em casas com múltiplos gatos, o enriquecimento ambiental é ainda mais crucial. Garanta que haja recursos suficientes para todos: potes de comida, água, caixas de areia e locais de descanso, para minimizar a competição e o estresse territorial. Mito ou verdade? Meu gato fez isso de propósito por vingança. Isso é um grande mito. Gatos não operam com conceitos humanos complexos como vingança ou maldade. Quando seu gato te ataca após ver outro gato na janela, ele não está pensando: "Ah, estou com raiva daquele gato, mas vou descontar no meu humano para que ele sofra." O cérebro dele não funciona assim. A agressão redirecionada é um ato puramente reativo e instintivo, um transbordamento de emoções que ele não consegue processar de outra forma. Atribuir motivos humanos a eles, o chamado antropomorfismo, pode até ser fofo em memes da internet, mas na vida real, atrapalha muito a nossa capacidade de entender e resolver os problemas de comportamento. Entenda o instinto, e você entenderá o gato. Esqueça a vingança. Existem ferramentas que podem ajudar a acalmar o ambiente. Feromônios sintéticos, disponíveis em difusores de tomada ou sprays, podem ser muito úteis. Eles imitam os feromônios faciais que os gatos liberam quando se sentem seguros e confortáveis, esfregando o rosto nas coisas. Usar um desses difusores no ambiente pode ajudar a diminuir o nível geral de estresse e ansiedade do seu gato, tornando-o menos reativo aos gatilhos. Florais e outros compostos calmantes também podem ser uma opção, mas é fundamental que você consulte um médico veterinário antes de dar qualquer coisa ao seu pet. Não saia comprando produtos por conta própria. Um profissional poderá indicar a melhor abordagem para o caso específico do seu gato, garantindo a segurança e o bem-estar dele. Lembre-se, a ajuda profissional é sempre bem-vinda. E quando a situação é grave? Se os ataques são muito frequentes, muito intensos, ou se você está com medo do seu próprio animal, é hora de procurar ajuda profissional. Um médico veterinário especializado em comportamento felino, também conhecido como etólogo, é a pessoa certa para te ajudar. Ele poderá fazer uma avaliação completa do caso, descartar possíveis causas médicas para a agressão. Sim, dor e doenças também podem causar agressividade, e criar um plano de modificação comportamental e ambiental totalmente personalizado para a sua situação. Às vezes, o problema é mais complexo do que parece, e a orientação de um especialista pode fazer toda a diferença para restaurar a paz na sua casa e a harmonia na sua relação com seu bichano. Não hesite em pedir ajuda. Cuidar da saúde mental do seu pet é tão importante quanto cuidar da saúde física. Por fim, o ingrediente mais importante de todos: a empatia. Tente se colocar no lugar do seu gato. Imagine ser um pequeno predador, com instintos superafiados, vivendo em um mundo humano que você não compreende totalmente, cheio de barulhos estranhos, regras que não fazem sentido e ameaças do outro lado de uma parede de vidro. É estressante. A agressão redirecionada não é um sinal de que seu gato é ruim ou que não te ama. É um sinal de que ele está sobrecarregado, estressado ou com medo. É um pedido de ajuda na linguagem dele. Ao entender a perspectiva dele, você deixa de ser a vítima e se torna o solucionador de problemas.
você se torna um guardião melhor, mais paciente e mais conectado com as necessidades reais daquele serzinho peludo que depende de você para ter uma vida segura e feliz. E essa mudança de perspectiva é o que realmente transforma a convivência de vocês. E aí sua cabeça explodiu com tanta informação felina. Agora você sabe. Da próxima vez que seu gato lançar aquele olhar de maníaco e atacar seu pé do nada, respire fundo e lembre-se, ele não te odeia. Ele é só um tigre em miniatura tentando lidar com as frustrações da vida moderna. Entender o que se passa nessa cabecinha peluda é o superpoder de todo bom pai ou mãe de gato. É o que transforma arranhões em compreensão e medo em conexão. No final das contas, apesar de todos os surtos, dos arrancadões às 3 da manhã e dos vasos quebrados, a gente ama incondicionalmente esses pequenos tiranos, não é mesmo? Se este vídeo te ajudou a entender melhor o seu ninja particular, deixe aquele like para fortalecer a nossa comunidade de gateiros. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum segredo do universo felino e compartilhe este vídeo com aquele amigo que também tem um gato quebrado em casa. E para fechar, me conta aqui, qual foi a coisa mais estranha que já serviu de gatilho para um ataque do seu gato? Quero saber de todas as histórias. Um abraço e até a próxima.